Oi, meus amores, como é que estão? Preparados para a nossa aula de hoje na Escola João Veríssimo? A data é 19/11/2020, isso mesmo. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Preparados para o nosso primeiro momento? Lembrando, gente, sempre de vocês confirmarem a presença de vocês, colocar lá presente, seu nomezinho presente. Tiver dúvidas, questionar, que nós estamos aqui para tirarmos as dúvidas. Lembrando que na segunda-feira vocês têm aula virtual de inglês. Na terça e quarta-feira vocês têm aula virtual com tia Naiclê às 3 horas. E nas quintas e sextas, vocês têm aula virtual com tia Mônica Elizabeth às 9 horas. Então, estamos esperando todos vocês para a nossa aula online, tá bom? Vamos lá? Hoje vamos começar nossa aulinha de quinta-feira com história. Herança indígena, das páginas 121 e 122, e vão responder as páginas 123 e 124. Como tia Mônica sempre diz, lê para conhecer, lê para entender e lê para responder. Dica: não acumule tarefas, tá certo? Não fique, depois eu faço, não. Tá aqui, assista o vídeo e faz a tarefa. Lembrando que é ler para conhecer, ler para entender e ler para responder, tá ok? Que nós, durante as nossas aulas online, vamos tirar todas as dúvidas. Vamos falar de herança indígenas, herança dos índios. Vamos começar a nossa atividade, preste bastante atenção. Ao contrário do que sempre pensamos que os livros didáticos contavam, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Então, por quê? Quando houve as grandes navegações, eles queriam encontrar o caminho das Índias. Por quê? Era das Índias que vinham as especiarias como cravo, canela, gengibre, também o ouro, tapete, o açúcar. Então, eles queriam encontrar as Índias para eles terem o domínio do comércio. Então, quando eles encontraram essa terra aqui, que eles viram que não eram as Índias, mas que tinha um povo de pele muito bela, né? Eles deram o nome de índios. Os índios, habitantes das comunidades indígenas, até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus, possuíam 1.400 povos, aproximando-se de um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. Gente, pense a quantidade de indígenas. As comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos, como tupi ou macro-tupi, macro-tchê e aruaque. Essas comunidades também apresentavam e ainda apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e diversos ritos religiosos. Segue um breve levantamento de alguns povos indígenas que habitam ou já habitaram o território brasileiro. São eles: Araatê,
Avá, Canoeiro, Baruro, Cita Larga, Guarani, Javai, Caigungue, Carajá, Caiapó, Craquion, Munduruku, Pataxó, Tapirapé, Terena, Ticuna, Tupinambá, Chacriabá, Chavante, Xerente, Xingu, Yanomami e entre outros. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra. O que é povo nômade? É aqueles que não têm residência fixa. Ele usa aquele pedaço de terra, ele usufrui. Quando ele vê que não dá mais para ele, ele se muda. Então, o povo nômade não tem um lugar pré-estabelecido, ele não tem uma moradia fixa. Uma região para outra, até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis, ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, da caça e do pequeno plantio para a sobrevivência. Como já disse, eles estavam ali só enquanto a terra dava de que produzir a eles. Quando acabavam esses recursos, eles procuravam lugares para melhores condições de vida. Grande parte dos povos indígenas morava em pequenas comunidades. Muitos pesquisadores das culturas indígenas defendiam a ideia de que esses povos possuíam uma organização política, mas não tão complexa como as dos não-índios. Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivariam dos valores culturais e sociais que os guerreiros e chefes espirituais ostentariam dentro de suas comunidades. Durante o conceito histórico brasileiro, desde 1500 até a atualidade, os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimanação física, o genocídio, a violência cultural, etnocídio, iniciado pelos portugueses e perpetuado posteriormente pela população brasileira. Atualmente, segundo pesquisa do órgão do governo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 734.131 pessoas se declaram como indígenas, mas segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, se considerarmos como os índios somente as pessoas que habitam as reservas indígenas, o número do IBGE reduziria para 385 mil indígenas, com a sua grande maioria concentrada nas regiões do Nordeste, onde fazemos parte, na nossa região, Amazonas e Centro-Oeste. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir na rede, o hábito da caça e da pesca e da caça, alimentação, à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Olha o índio com seu cocá e seu arco e flecha e pintado. Então, como eu disse aí, na medicina, que eles usam raiz e as plantas como medicamento. A alimentação, né, que hoje nós temos muitas coisas deixadas pelos índios na alimentação. A dança, né, que nós gostamos tanto de dançar. Ao artesanato, né? Agora, em seu livro, responda as questões que seguem.
Primeiro, atividade da página 124, 123 e 124. Os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos de nossos costumes. Faça uma pesquisa para descobrir o que herdamos deles na alimentação, no vocabulário e na arte. 2. Pinte apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. Tem uma mesa aí cheia de alimentos. Você só vai pintar aqueles que foram herdados, que foram deixados para nós como cultura pelos indígenas. 3. Observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que é herança dos indígenas. Então, você vai olhar aí a imagem e você vai ver o que é de herança que os indígenas deixaram para nós. 4. Leia o diálogo da avó com a netinha. Então, tem um diálogo aí. E depois que vocês responderem esse diálogo, lerem esse diálogo, vocês vão, de acordo com o que você leu na tirinha, aqui nesse diálogo do avó e com a netinha, escreva uma herança cultural indígena que podemos perceber no diálogo. 5. Com a extensão do nosso país, algumas coisas são conhecidas por nomes diferentes, de acordo com cada região. Assim também é na culinária indígena. Na sua cidade, como se chamam os alimentos a seguir? Eu não vou falar, porque se eu falar, você vai dar a resposta. Tem 2 alimentos aí, escreva o nome deles. Um é conhecido como, tem 2 nomes. 6. Muitos nomes de lugares, pessoas, rios e animais nos foram presenteados pela cultura indígena. Pesquise e escreva 10 substantivos próprios de origem indígena. O que é substantivo próprio? São palavras que se escrevem com letra maiúscula, nome de pessoas, lugares. E agora, até amanhã, gente. Boa tarefa. Lembrando que usem máscara, se protejam e lave as mãos, tá bom? Tchau, até amanhã. Olha, lá vai a flecha. Cadê? Oh, dá tchau.